Bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nós. Que privilégio estar aqui mais uma vez, trazendo um estudo sobre a palavra de Deus. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus, então, lá em Apocalipse, capítulo de número 15. Hoje faremos a leitura toda desse capítulo, que é um capítulo relativamente curto, mas cheio de conhecimento de Deus, cheio de simbolismos também, cheio de muitas coisas interessantes, muitas informações. E hoje eu vou recapitular muitas coisas que a gente já viu ao longo dessa série de aulas. Hoje é a aula de número 36 do Apocalipse, pastor Patrick. Então já estamos aí quase um ano falando sobre esse livro maravilhoso, que é o livro de Apocalipse. Então, quero ler com os irmãos aqui, depois fazer uma oração, mas antes vamos fazer a nossa leitura aqui, tá bom? Apocalipse, capítulo de número 15, farei a leitura até o versículo de número 8. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos, à altura do peito, com cintos de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado pela tua graça, pelo seu amor, que nos constrange, que nos molda à semelhança do teu Filho Jesus. Obrigado porque temos a paz e a reconciliação com Deus e somos alvo do seu amor, Pai. Outrora alvos e filhos da ira de Deus, mas hoje alvos do seu amor. Louvado seja o seu nome, Deus, por isso. Sê conosco nesse momento de aula, nos abençoe e nos dê, Pai, o discernimento necessário para que esse texto não seja apenas conhecimento técnico, mas que saímos daqui te amando cada vez mais obedientes, mais santos, mais dedicados a servir ao Senhor. Te louvamos em teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje então nós iniciamos a 5ª sessão em Apocalipse. Nós já vimos 4 sessões, semana retrasada, semana passada nós não tivemos escola bíblica, né? Tivemos a nossa Assembleia Geral, e hoje nós estamos iniciando a 5ª sessão de Apocalipse. A fim de conhecimento, para que nós estamos fazendo sempre essa recapitulação quando nós iniciamos uma nova sessão em Apocalipse, né? A Apocalipse é dividido em 7 sessões, e a primeira sessão que nós vimos foi a sessão das 7 cartas para as 7 igrejas, com a visão de Cristo glorificado, né? As 7 igrejas que são o destinatário do livro de Apocalipse. Então nós vimos lá do capítulo de número 1 ao capítulo de número 3, as 7 cartas, Jesus falando com as 7 igrejas, os destinatários originais do livro de Apocalipse, né? Vamos ver se os irmãos lembram. As 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Laodiceia também, Tiatira e Filadélfia. São as 7 igrejas da Ásia. Não falamos na ordem, né, correspondente ali, mas nós falamos sobre essas 7 igrejas. Aqui nós já estudamos sobre elas uma por uma. A segunda grande sessão aqui que nós encontramos em Apocalipse são as sessões, é a sessão dos 7 selos, que segue então a coroação de Cristo, né? Cristo sendo coroado nos céus, né? O Cordeiro vitorioso que parecia que havia sido morto, mas que somente ele tem autoridade de pegar o livro que está na mão daquele que está sentado no trono e desatar
completar, então, os 7 selos. Aqui nós vimos os 4 cavaleiros do Apocalipse, por exemplo, os mártires que estão nos céus pedindo para que Jesus vingue o seu sangue que foi derramado por causa do Evangelho, né? Então nós vimos o 6º e o 7º selos lá também, como o 6º selo, como a consumação e o castigo sobre os ímpios. E quem subsistirá, então, a ira do Cordeiro? Os 144 mil selados. Nós vimos esses 144 mil selados lá no capítulo de número 7 de Apocalipse, que é um tipo de parênteses. Quem pode então resistir a ira de Deus? Capítulo 6, versículo 17. O capítulo 7 vai responder que são os 144 mil selados. A terceira sessão é a sessão das 7 trombetas, né? Nós vemos ali então que na segunda sessão mostra a igreja sofrendo a tribulação, mostra ali então o cavaleiro branco, que é a proclamação do evangelho, em seguida vem as guerras, o cavaleiro vermelho, depois vem a fome, que é o cavaleiro preto, né? E também vem a morte, seguida do inferno, que é o cavaleiro amarelo. Então, a gente vê a igreja sendo perseguida por essas coisas, a igreja conclamando e pedindo, reivindicando justiça a Jesus nos céus. E então, na sessão das trombetas, nós vemos como que é a chamada ao arrependimento dos ímpios. A trombeta ali é um símbolo de ajuntamento, também é um símbolo de espalhar para a guerra diante da cultura judaica. Então as 7 trombetas, elas estão ali também servindo como advertência, sinais para que os ímpios se arrependam. E ao mesmo tempo, dentro dessas 7 trombetas, onde áreas da criação estão sendo afetadas pelos castigos, pelos flagelos de Deus, de forma parcial, isso é importante para a nossa aula de hoje. De forma parcial nas trombetas, a gente vê também que a igreja ali ela está dando o seu testemunho. E ali a gente vê o símbolo das 2 testemunhas, por exemplo, que está ali propagando o evangelho de Deus ali ao mundo, né? As testemunhas que são poderosas e tudo mais, são candelabros e oliveiras de Deus para então propagar o seu evangelho. E também a besta e mata as 2 testemunhas, elas ficam mortas numa praça por 3 dias e meio. Então, claro, números simbólicos aqui em Apocalipse a todo momento, né? Então, as 7 trombetas estão acompanhadas também com testemunho da igreja no mundo. A quarta sessão, que a gente estava vendo até semana retrasada, fala sobre a expulsão de Satanás, os seus aliados diante da ira de Satanás. Satanás foi expulso dos céus, ele então agora está bravo, ele quer perseguir a mulher e os seus descendentes, e com isso ele levanta dois aliados, a besta que sai do mar e a besta que sai da terra. O abominável da desolação, né, o iníquo, né, o homem da perdição, o anticristo, como alguns chamam também, e também o falso profeta, trazendo adoração à besta que sai do mar, né, o anticristo, e também trazendo adoração ao dragão, que é ali um símbolo de Satanás. A gente vê, então, a expulsão de Satanás, a perseguição da igreja através desses 2 personagens, desses 2 aliados de Satanás, onde foi dado poder para que a igreja fosse vencida pelo totalitarismo, pelo autoritarismo do anticristo no mundo. Isso é mais para o futuro, obviamente, embora a gente já falou aqui várias vezes, o espírito do anticristo está no mundo. A primeira carta de João vai falar sobre isso, que o espírito do anticristo sempre esteve no mundo. Então, isso vai se consumar num ato maior, obviamente, né? E depois, no capítulo 14, nós vemos então as 7 vozes, né? Disso dentro da quarta sessão ainda. A gente vê as 7 vozes que é dado então aos vencedores, 7 vozes que conclamam os vencedores. E lá nós vimos a promessa do evangelho, nós vemos ali a vitória dos santos, um cântico novo que foi dado àqueles que venceram a besta e o número do seu nome, né? E a sua estátua, não adoraram a besta, né? E também a gente vê a condenação na quarta voz e na 7ª voz dos ímpios. A gente vê que na 6ª e na 7ª voz, por exemplo, fala sobre um mesmo evento, só que sobre 2 perspectivas. A colheita dos salvos e então o pisar do lagar da ira de Deus, que é o símbolo da videira, do vinho ali, que é em relação aos ímpios. A gente viu então sempre isso. Então os irmãos perceberam que ao longo de todo o Apocalipse, a gente está vendo nessas sessões 2 eventos principais.
a primeira vinda de Jesus até a volta de Cristo, né? Desde o que a gente vê nos evangelhos, a primeira vinda de Jesus. Então, os atos finais, onde se consuma com a segunda vinda de Jesus. É nesse contexto que está o Apocalipse. E é nesse contexto que, através da linguagem apocalíptica, através de uma linguagem extremamente simbólica, não alegórica, simbólica, onde os símbolos representam realidades, né? Não ideias simplesmente, não são ideias, são realidades, símbolos representando realidades. A gente vê então que com o pisar do lagar da ira de Deus, terminou então mais uma sessão. E hoje nós vamos começar a quinta sessão, que fala sobre as 7 taças do juízo de Deus, mas que também vai falar sobre a dureza do coração humano. E eu ouso dizer que esse é a sessão mais triste que a gente vai ver em Apocalipse, onde a gente vai encontrar de uma forma muito clara que mesmo Deus, ele derramando seus juízos, Deus, ele fazendo com que, ainda trazendo a sua justiça, os homens, em vez de adorar o Senhor, eles blasfemam o Senhor. Eles não se arrependem, eles se rebelam cada vez mais contra Deus e contra a sua igreja. E isso é muito triste, porque é o que a gente vê ao longo de toda a história. Então, como nós falamos aqui, os crentes, eles são os alvos das tribulações, mas eles não são alvo da ira de Deus, que aqui em Apocalipse até o momento a gente viu sobre os castigos, né, os flagelos ou as pragas em outras versões, que são dentro das trombetas e dentro das taças. A gente vai ver isso de uma forma muito, muito clara. E olha só que interessante, existe um paralelismo muito, muito legal aqui para a gente observar. Existe um paralelismo progressivo, ou seja, são 7 vezes contada a mesma história, onde cada história é acrescentado mais detalhes. É como se tivesse uma história aqui, a mesma história aqui contada de outro jeito, mas quando a gente vê nessa perspectiva, a gente vê que é a mesma história e elas estão se completando. Elas estão ali falando sobre uma mesma história, cheia de detalhes, mas falando ali, uma vez de cada vez, sobre 7 perspectivas, desde a primeira até a segunda vinda de Jesus. Isso são eventos simultâneos e crescentes, como a gente vai ver aqui. E a gente viu isso nos selos, a gente viu isso nas trombetas, e com certeza agora a gente vai ver nas taças, como um juízo completo e total. Só vamos dar uma observada? Lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 8, a gente vai ver ali a vinda do cavaleiro amarelo. E olha só que interessante. Capítulo 6, versículo 8, vai falar assim: E vi e eis um cavalo amarelo. O cavaleiro se chamava Morte, o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. A gente viu aqui a 4ª parte. Na sessão das trombetas, por exemplo, a gente vai ver no capítulo 8, versículo 7, a gente vê que a primeira trombeta vai falar assim: O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturados com sangue e foram atirados à terra. Então foi queimada, não agora a 4ª parte, mas a 1/3 parte da terra foi queimada, a 1/3 parte das árvores e também toda a erva verde foi queimada. Agora, a gente vai ver de uma forma muito próxima, extremamente paralela, as 7 taças com as 7 trombetas. A gente vai ver que a primeira trombeta está totalmente relacionada com a primeira taça. A segunda trombeta também. Então a gente não pode falar que são eventos futuros, que primeiro vai acontecer as trombetas, depois de muito tempo vai acontecer as taças. Não, a linguagem apocalíptica nos permite perceber esse tipo de aplicação que o apóstolo João está colocando aqui, que através da inspiração de Deus, Jesus está falando essas coisas, né? Então, a gente vê que são os mesmos eventos. Só que, no olhar das trombetas, é para falar assim para o ímpio: ainda existe tempo para você se arrepender. É por isso que é uma parte, é só 1/3. Por isso que é uma praga parcial, não é uma praga total. No entanto, as taças, ela vai trazer a ideia de consumação. A gente vai ver aqui no capítulo 15, no versículo 1, que os flagelos são para consumar a ira de Deus. E depois, lá no 7º flagelo, lá no versículo 17 do capítulo 16, a gente vai ver, diante do derramar do 7º flagelo, da 7ª taça, a seguinte expressão: está feito. Então, a gente vê
todos esses castigos que a gente está vendo ao longo de Apocalipse, nas taças, então a gente vê a consumação disso. São castigos de Deus ao longo de toda a história, mas que tem uma intensificação muito abrangente nos eventos finais. Por isso que a gente vai ver agora, dentro dessa perspectiva, da ira de Deus, ao longo de toda a história, sobre os ímpios, sobre aqueles que são impenitentes, aqueles que não conseguem e não querem adorar o Senhor Deus Todo-Poderoso, que perseguem a igreja. É uma outra perspectiva agora. É dentro dessa perspectiva que nós vamos estar trabalhando ao longo dessas próximas semanas aí em Apocalipse. Então, o capítulo 15... propriamente dito, que é o texto de hoje, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, ela vai falar sobre o que acontecerá quando tudo isso acabar. O que vai acontecer? Vai falar sobre, e a gente vai ver essa expressão, quando tudo acabar, a gente vai ver isso sintetizado na expressão da canção de Moisés e do Cordeiro, e ali vai estar mais uma canção que a gente já canta várias vezes aqui na nossa igreja, não é verdade, presbítero Luiz? Grandes são as suas obras. A gente canta direto essa música aqui na igreja, né? Então, é baseado nesses versículos que a gente está vendo aqui. Então, e essa canção, ela mostra a canção final, a canção de vitória. E depois, nos capítulos 5 a 8, a gente vê o santuário ali sendo aberto, os anjos saindo para então derramar os 7 flagelos, né, as 7 taças, que a gente vai ver no capítulo 16, a partir da próxima semana. Então, quando se fala de juízo divino, também é falado sobre a vitória dos santos. E olha só que interessante, quando a gente vê a igreja sendo perseguida, lá no capítulo 13, por exemplo, que a gente vê a igreja ali, o anticristo, recebendo poder para então derrotar a igreja, vencer a igreja. No capítulo 14, logo em seguida, a gente vê Jesus em pé no Monte Sião, com os 144 mil, que é um número simbólico para a igreja de todas as eras, de todas as épocas, de todos os lugares, né? Então, a gente vê sempre essa sequência. A igreja, ela nunca vai ser mostrada sendo derrotada se depois não tiver uma vitória. O Satanás, ele nunca vai aparecer derrotado se também a igreja não aparecer vitoriosa. Essa é a ideia de Apocalipse. Lembrando que todo o contexto que as 7 igrejas estavam passando era de intensa perseguição, era de intensa humilhação. Eles eram desapropriados das suas casas, dos seus terrenos, por causa do amor que eles tinham a Jesus. A igreja de Esmirna era uma igreja tinha muitos pobres, muitas pessoas que perderam tudo por causa do evangelho. Então, as sessões elas começam no céu e elas sempre estão voltando ao começo da história, relacionados à vitória de Jesus e da igreja sobre o mal. Ou seja, a vitória final, ela só existe porque houve uma vitória no começo. E não é disso que a gente está falando, não é isso que se consiste a história do cristianismo. Jesus, ele morreu no Calvário, e ali ele venceu a morte, ali ele deu vida àqueles que creem. Jesus, ele venceu e recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Porque Jesus venceu no início, Jesus, ele voltará como esse rei vitorioso. Essa é a certeza do crente. Nesse intervalo entre a primeira e segunda vinda de Jesus, a igreja passa por muita coisa. Existe também muita oportunidade para arrependimento, mas também existe castigo para os impenitentes, seja nesse momento, seja no porvir. Sempre existirá a justiça de Deus em todos os momentos da história. Entrando no texto propriamente dito, a primeira sessão, como eu falei agora há pouco, a primeira parte do capítulo 15, melhor dizendo, fala sobre a canção de triunfo dos salvos. E aqui, e percebam, olha que interessante. O texto ele começa falando: vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. É uma expressão muito parecida, né? Vi outro sinal no céu, né? Aqui, que é uma visão que João está tendo do céu. É algo muito parecido com o que a gente vê lá no capítulo 12. No começo do capítulo 12, que é o início da 4ª sessão, João ele também tem uma imagem do céu, um grande sinal que ele vê no céu, que é uma mulher vestida do sol, com os pés sobre a lua e coroada com 12 estrelas.
né, que é um símbolo ali da igreja de todos os tempos, né, que está grávida, pronta para vir o descendente. A gente falou hoje um pouco, o Carlos, na verdade, falou hoje na devocional sobre o descendente da mulher, né, que viria. Então, é relacionado a essas promessas também que a gente vê desde Gênesis ao longo de toda a Bíblia. E aqui, então, é a terceira vez que João ele vai ver, então, um sinal no céu. A primeira vez que ele vê, lá no capítulo 12, ele vê a mulher adornada do sol, ele vê ela também coroada com as estrelas, com os pés sobre a lua, e lá, na sequência, no versículo 3 do capítulo 12, ele vê também um outro sinal no céu, que é um dragão, que é o símbolo ali, a figura de Satanás, né? E aqui, novamente, no capítulo 15, também dando a entender que é um início de mais uma sessão, porque são duas sessões paralelas, mas que tem um início muito parecido e cada vez mais progressivo, com mais detalhes. João ele está falando aqui pela terceira vez que vê um sinal no céu. E ele fala que é grande e maravilhoso. A gente não sabe mensurar, porque o texto não fala, por que é grande e maravilhoso. O texto ele não fala o que João está vendo ali, né, propriamente dito, para ele expressar dessa forma. Mas o que ele viu foi a finalidade de Deus em derramar a sua ira sobre a terra, empregando então os 7 anjos e as 7 taças ali para aqueles 7 anjos. Claro que é simbólicos, né? São 7 anjos, 7 é um número simbólico em Apocalipse, né, que fala sobre os atos de justiça de Deus dado ali àqueles que não servem a Deus ou que adoraram a besta ao longo de toda a história. Então são 7 anjos tendo 7 pragas. Então é um sinal então de totalidade, de algo inevitável, de algo também final. Porque quando a gente vê o número 7 em Apocalipse, a gente viu isso na nossa primeira aula, eu gosto sempre de ressaltar isso, o número 7 é o número mais forte em Apocalipse. Ele fala sobre a totalidade, a completude, a plenitude dos atos de Deus na terra. E também na história. É por isso que a gente vê várias seções de 7, até mesmo a estruturação de Apocalipse é dentro do número 7, para que possamos a todo momento entender que esse 7, o número de Deus, o número da perfeição, o número que Deus criou todas as coisas, por exemplo, é um número que vai estar ali sempre reforçando isso, né? 7 anjos que vai falar sobre o sentido de totalidade, de algo inevitável, de algo que vai trazer finalidade, e no sentido de propósito e consumação aqui propriamente dito. E olha só que interessante o versículo 1. Pois com estes se consumou a ira de Deus. Então, olha só que interessante essa palavra consumar aqui, esse verbo aqui. Ele tem o sentido de levado até o fim. Conduzido com propósito. Então não é um castigo de Deus simplesmente porque Deus ele é um tirano. Muitas vezes a gente vê na Bíblia e críticos da Bíblia, né, melhor dizendo, falando que Deus ele é um Deus tirano, que ele castiga, que ele faz muitas coisas terríveis. Mas a gente vai ver no capítulo 15 que isso vai ser reforçado lá no terceiro flagelo, na terceira taça, que as obras de Deus são justas. Tudo que Deus faz é justo, tudo que Deus faz é reto, é verdadeiro. Então a gente não pode cair nessa falsa ideia de que se Deus é bom, por que ele causa essas coisas? Não, muito pelo contrário. Deus ele é tão bom que, se a gente fazer esse paralelismo com as 7 trombetas, por exemplo, que tem tudo a ver, que são eventos simultâneos, a gente vai ver que ali ainda existia tempo para arrependimento, até mesmo diante do castigo. Se Deus ele fosse totalitário, ele não daria essa oportunidade de arrependimento. A gente vai ver nas 7 taças também que, ao invés de adorar, os ímpios estão ali então blasfemando. Os ímpios não estão adorando, não estão se rendendo ao Senhor. Isso fala sobre a dureza do coração humano também. Então nenhuma praga mais virá depois dessas aqui. Essa aqui é a última sessão que a gente vai ver sobre praga, sobre castigo. Porque daqui em diante, depois dessa sessão, que a gente está vendo, a 5ª sessão, a 6ª e a 7ª sessão, a gente vai ver que é o próprio Deus que vai vir ao encontro dos impenitentes. A gente vai ver que é o próprio Deus quem vai vir pessoalmente consumar todas as coisas. Então, essa aqui é a última sessão que nós estamos vendo essas pragas, esses sinais aqui de justiça. No versículo 2, a gente vê ali novamente um mar de vidro. Lembram do mar de vidro? A gente viu lá no capítulo 4, lá de Apocalipse, lá na 2ª sessão, quando João ele vai aos céus, ele vê um mar de vidro, né?
E ali nesse mar de vidro, a gente já viu aqui dentro dessa aula que a gente falou sobre essa sessão, nós vimos sobre que o mar ele é um símbolo das nações, ele é um símbolo de todos os povos, né? Onde há turbulência. A gente viu até algumas passagens proféticas, onde o profeta ele está se referindo às nações como algo turbulento, onde é o lugar do caos dentro da mentalidade judaica. O mar ele é o lugar do caos, onde existe ali então impiedade e tudo mais. Aqui a gente vê o mar de vidro. Ele é uma figura de linguagem, porque olha como o apóstolo João fala: vi como que um mar de vidro. É uma tentativa de explicar algo que ele não consegue explicar através de uma forma do que ele está vendo. Ele vai utilizar de elementos da sua realidade. E o mar de vidro aqui, ele fala sobre essa ausência de turbulência, essa ausência de caos. Então a gente vê que, juntamente com esse mar de vidro, tem os vencedores da besta, que são aqueles que foram fiéis a Jesus até o fim. Os vencedores da besta aqui, o texto nos fala, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. 3 atributos aqui que a besta ela tem ali nesse momento. E esses crentes que estão nesse mar de vidro, junto com esse mar de vidro misturado com fogo, a gente já vai ver o que é isso, eles então são todos os povos, é um símbolo de todos os povos que agora estão com Jesus. Todos os povos que estão ali, então foram justificados, estão no céu com o Senhor e que venceram até o fim. Só que aqui, diferente da segunda sessão, onde a gente vê o mar de vidro, aqui é colocado mais um elemento ao mar de vidro, que ele é misturado com fogo. E essa junção, ela faz alusão ao que a gente vê lá em Êxodo, capítulo 13 e no capítulo 14, que é o momento onde o povo de Deus ele está fugindo do Egito, e o que acompanha o povo de Deus ali é uma nuvem, né, durante o dia, já desde aquele momento, e uma coluna de fogo. E essa coluna de fogo, no momento em que Moisés ele abre o mar Vermelho através do poder de Deus, aquela coluna de fogo, então, está gerando o quê? Confusão, turbulência para o exército de Faraó. E mais segurança também para aqueles que estão passando o Mar Vermelho, ali, o povo de Deus que está fugindo ali e sendo liberto desse Egito. Lembrando que a gente, só um parênteses aqui, lembrando que a gente já viu aqui, diante quando a gente estava vendo na série das trombetas, que o sistema luxurioso, que a gente vai ver nas próximas, que é chamado de Babilônia, mas também é comparada com Egito e Sodoma. Né? A gente vê isso também lá dentro do capítulo 11, sobre as duas testemunhas, né? Que a gente vê essa comparação, onde o Egito também é trazido à tona, aqui dentro do simbolismo de Apocalipse. Então, o símbolo aqui, então, ele é de alegria. Esse mar de vidro, onde é o símbolo de todos os povos, só que sem o caos, sem a turbulência, é um símbolo então de alegria mas também de desespero para os inimigos de Deus. Lembrando, fazendo essa ponte, esse paralelo também, lá em Êxodo, com a fuga de Israel do Egito. Né? E olha só que interessante. Aqui no capítulo 15, a gente vê que aparece os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Só que lá no capítulo 13, fala assim, sobre a besta: foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Esse foi-lhe permitido, a gente viu isso nessa aula, foi-lhe permitido, não é algo que o diabo fez, não é algo que simplesmente a besta conquistou, mas foi permitido pelo próprio Deus. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Para que nisso também se manifestasse o amor de Deus sobre o seu povo, se manifestasse também o testemunho de Deus por meio do seu povo ali. E aqueles que venceram a besta, por mais que tenham sido mortos, perseguidos ali por aquele momento, sendo ofuscado o poder da igreja por um momento, esses que foram mortos por causa do testemunho de Jesus, que a gente já viu ao longo de toda a narrativa de Apocalipse, e que a gente vai ver também lá no capítulo 20, a gente vai ver que são esses que realmente venceram. São esses os verdadeiros vencedores. A gente não vai ver aqui, então, a besta ou o diabo vencendo em algum momento. Talvez aparentemente,
mas nunca de uma forma definitiva. Porque os verdadeiros vencedores é Jesus, que está de pé no Monte Sião, na sessão anterior, e também a sua igreja, aqueles que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Isso não é simplesmente algo futurista, é algo que a gente precisa levar para hoje. Porque o que seria o número da besta? A gente já viu isso aqui em aula. O número da besta é um símbolo para falar sobre a marca que se recebe em oposição à marca que os 144 mil recebem. Se os 144 mil são selados pelo Espírito Santo, são selados e recebem o nome de Deus, Satanás, numa tentativa de usurpar a glória de Deus também, mais uma vez, ele vai fazer isso com os seguidores da besta, dando-lhe também um sinal. Então, ao longo de toda a história, isso precisa fazer sentido, porque senão a Bíblia ela se torna parcial, ela só vale para daqui, quando aparecer o anticristo. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Imagine, 2000 anos de igreja, a gente só tem um texto que vai valer lá para o futuro. Claro que não. A Bíblia ela nos fala sobre a nossa santidade, a perseverança dos santos, sobre se manter firme e fiel a Jesus Cristo, e não se dobrar a esse sistema luxurioso que a gente vai ver na personificação da Babilônia, na próxima sessão. Mas que também é governada pelo espírito do anticristo, que é investido do poder de Satanás ao longo de toda a história. E a gente não pode ter essa ilusão, essa mitologia que se criou na mentalidade ocidental, principalmente, de que um dia receberemos... Eu cresci ouvindo que a marca da besta seria um chip, por exemplo. Coitado dos irmãos lá das 7 igrejas lá que nem sabiam o que era chip. Meu Deus do céu. Então eles não tinham que pensar sobre a marca da besta? Claro que eles tinham que pensar sobre a marca da besta. Os irmãos ao longo de toda a história. Então assim, nós precisamos ser coerentes com o que a Bíblia nos fala. A Bíblia ela tem ela pode ser interpretada, ela pode ser entendida e compreendida de várias formas, mas ela precisa terminar dentro da Bíblia. Ela precisa terminar aqui dentro, né? Então, esses que venceram a besta, a sua imagem, o número do seu nome, estão ali se opondo àquela vitória momentânea que a besta teve ali no capítulo 13. E aqui no capítulo 15, a gente vê que esses vencedores receberam de Deus harpas. Harpas aqui ao longo de toda a Bíblia, né, principalmente no Antigo Testamento, é um símbolo de vitória. Era um instrumento quando se vencia uma guerra, tinha algum motivo para louvar o Senhor, se pegava uma harpa e tocava. Era um instrumento muito comum dentro da mentalidade judaica. E aqui, nos versículos 3 e 4, a gente vê, então, essa canção. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Se a gente for ver no Antigo Testamento, a gente vai encontrar 2 cânticos de Moisés, que é no capítulo 15, em Êxodo capítulo 15, melhor dizendo, e em Deuteronômio capítulo 32. Só que não há referências nesse texto que a gente está vendo aqui do capítulo 15, de Apocalipse, não há referência de Êxodo capítulo 15. Existe só uma pequena parte lá em Deuteronômio 32, versículo 4. Eu queria abrir com os irmãos, e agora eu queria ler alguns versículos com os irmãos. Deuteronômio 32, versículo 4. Vai nos falar assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça, é justo e reto. Na verdade, quando se fala sobre o cântico de Moisés aqui, esse cântico faz alusão a várias passagens do Pentateuco, né, como a gente já viu aqui, no capítulo em Deuteronômio 32, a gente viu. A gente vai ver também uma passagem lá em Êxodo 34, versículo 10. Também vai fazer referência a vários salmos e também aos profetas, as falas dos profetas. Eu queria abrir algumas passagens com os irmãos. Vamos abrir lá em Salmos, capítulo 86. Salmo 86. Salmo de número 86, versículo 9, vai falar assim: todas as nações que fizeste virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Encaixou, né? Então tem várias referências dessa forma. Salmo de número 98, versículo 2.
O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Salmo 111, versículo 2. 111, versículo 2. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Salmo 139, versículo 14. Vai dizer o seguinte: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 145, versículo 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Também faz referência aos profetas, né? Jeremias capítulo 10, versículo 7. Jeremias capítulo 10, versículo de número 7. Fala o seguinte: quem não temeria a ti, ó Rei das Nações? Porque isto te é devido. Porque entre todos os sábios das nações e em todo o teu reino não há ninguém semelhante a ti. A gente vê isso também lá em Amós, capítulo de número 3. Amós, capítulo de número 3, versículo de número 13. Ouçam e deem testemunho contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. E também o capítulo 4, versículo 13. Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Então a gente tem outras passagens aqui, como Isaías 2, Jeremias 11, versículo 20, Malaquias 1:11, né? Então o hino ele reflete os poderosos feitos de Deus, muitas vezes, e que são observadas pelos próprios autores do Antigo Testamento. A gente vê isso de uma forma muito explícita aqui. Então, e o que está se referindo a esse texto aqui que nós lemos em Apocalipse de número 15? A plena vitória contra o Egito espiritual. A gente vê ali que o mar de vidro misturado com fogo faz alusão a esse evento dentro da história do povo de Deus, e que por causa disso, e nisso, melhor dizendo, tem ali então uma canção, que da mesma forma como houve uma canção logo depois da saída do Egito, né, propriamente dito. Se a gente procurar também no Novo Testamento, nós não vamos encontrar uma canção ao Cordeiro, a não ser que nós olhemos para Apocalipse e nós leiamos ali as várias canções que nós já vimos ali e interpretemos essas canções como as canções ao Cordeiro. Mas esse cântico, ele é o mesmo cântico de Moisés, onde o Cordeiro é quem opera por meio de Moisés, onde o Cordeiro é maior do que Moisés. E existe uma pergunta retórica aqui, no capítulo 15, no versículo 4, né? E é o ápice central, essa pergunta retórica, que vai dar luz a todo o capítulo 16. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Que é o texto de Jeremias que a gente acabou de ler lá, Jeremias 10, 7, né? É uma pergunta retórica. Existe algum louco, algum maluco que vai resistir ao Senhor? A gente vai ver o capítulo 16, com as 7 taças, que sim, vão existir muitas pessoas que vão blasfemar, vão estar mordendo a sua língua de dor, mas que mesmo assim vão estar blasfemando contra Deus e se opondo, fazendo rebelião direta contra Deus, sendo investidos pelo poder do dragão, do falso profeta e da besta que sai do mar. A gente vai ver isso lá no capítulo, no sexto e no 7º flagelo. São cenas para os próximos capítulos. Então as 7 taças, elas são destruidoras. São as pragas finais ali, claro, se manifestando ao longo da história, mas que também tem o seu ápice no juízo final. O seu ápice na condenação dos ímpios. Então elas são destruidoras. E por isso que a canção ela fala que as obras de Deus, elas são justas. Porque pode parecer na mente do leitor que essas obras elas são muito pesadas. Deus ele poderia fazer assim e acabar de uma vez. Mas Deus ele opera dessas formas, como a gente vai ver no capítulo de número 16. E
Por isso, o texto está nos falando, e vai repetir lá na terceira taça, no terceiro flagelo, lá do capítulo 16, que as obras de Deus são justas, são grandes, são admiráveis, são soberanas, são verdadeiras, revelam a sua glória e revelam também a sua santidade. Todos os atributos de Deus são manifestados dessa forma. Ao mesmo tempo que a gente vê Deus ele manifestando o seu amor, nós não podemos desatrelar também da justiça de Deus. Ao mesmo tempo que Deus ele aplica a sua justiça, ele está aplicando o seu amor. Os atributos de Deus eles não são desassociados quando Deus ele está agindo. Deus, ele, por exemplo, ele não agora eu vou ser bondoso. Então vou ser só bondoso, depois eu vou ser justo. Mas quando eu for justo, eu não vou ser mais bondoso. Não, muito pelo contrário. Todos os atos de Deus revelam ao mesmo tempo a sua bondade, o seu amor, mas também a sua justiça, a sua ira, mas também a sua misericórdia sobre a humanidade. Por isso que a gente vê esse paralelo muito grande com as 7 trombetas, entre as 7 taças e 7 trombetas, porque são pragas, são castigos muito semelhantes, mas uma é parcial, para que se arrependam. Tanto que o texto lá das 7 trombetas é falado no final. Mesmo diante de tudo isso, os habitantes da terra não deixaram de adorar os seus ídolos, que são feitos de pedra, que são feitos de metal. Muito pelo contrário, ainda continuaram blasfemando contra o Senhor, diante da sua glória e diante da sua bondade. Né? E aqui também, a gente vai ver que mesmo diante dessas 7 pragas, ainda existe ali a blasfêmia por parte dos habitantes da terra. No capítulo 5, então, João ele retoma o que foi falado lá no versículo 1. Ele continua essa mensagem, né? Então, depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Lá se referindo também ao primeiro versículo. E o santuário do testemunho aqui, do tabernáculo do testemunho, ele fala sobre a parte interior do templo de Salomão, que a gente consegue ver na Bíblia. Também lá do tabernáculo que Moisés edificou ali na época do povo que estava peregrinando sobre o deserto. E dentro lá do templo tinha o átrio externo, tinha o santuário, e dentro do santuário tinha o Santo dos Santos, onde lá dentro estava a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança tinha o que lá? Tinha o maná, tinha o bordão de Arão e também tinham os 10 mandamentos, correto? Lembram disso? Essa era mais ou menos a construção do templo de Jerusalém, o templo de Salomão, ali também do tabernáculo propriamente dito. E ali, então o que João está vendo é basicamente isso. Isso aqui é uma expressão, o santuário do tabernáculo do testemunho, é uma expressão que faz alusão a essa figura que João está vendo. Então essa expressão testemunho se refere à Arca da Aliança que estava colocada dentro do Santo dos Santos. E quando a gente vai ver a 7ª trombeta, olha só que interessante, a 7ª trombeta, lá no capítulo 11, versículo 19, capítulo 11, versículo 19, vai falar assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança do seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte chuva e granizo. E assim se encerra aquela sessão que a gente viu ali, que foi a terceira sessão, né? Então a gente está recapitulando aquilo que já foi falado nas trombetas. E aqui faz uma alusão a esses 10 mandamentos, que são as placas que ficaram dentro da Arca da Aliança. Ou seja, ao exercer juízo, Deus está também executando a sua justiça e retidão com base em sua lei. E a gente não pode ignorar isso. Não é à toa que Deus está mandando os 7 flagelos. Deus ele está falando assim: ó, João, você está vendo aqui um símbolo muito comum para você, mas que aqui revela a minha justiça, aqui revela a minha graça. Aquilo que você está vendo se cumpriu em Jesus, e Jesus ele é o detentor e ele é a personificação de toda a minha justiça, de toda a minha graça, de toda a minha lei. Que Jesus não apenas cumpriu a lei no sentido de obedecer a lei, mas que também sofreu a maldição da lei. E que por causa dessa maldição, porque o meu filho amado tomou por amor ao mundo, existe gente que ainda está blasfemando contra a minha santidade. É por causa da minha lei, por causa dessa lei que foi revelada, e que os seres humanos, os ímpios, continuam a não obedecer, é que eu vou mandar então os meus flagelos. É porque os meus atos eles são justos, porque houve tempo para a humanidade olhar a minha lei e se converter. Olhar a minha lei e tomar e se dobrar diante do Deus de justiça, e tomar então ali, se renderem aos pés do Salvador. Mas não fizeram isso. Por isso
eu vou mandar os meus castigos. É por isso que os meus flagelos estão indo. Para que haja então justiça, para que se cumpra a minha justiça e a minha graça seja revelada cada vez mais nos meus santos, no povo que eu escolhi, desde antes da fundação do mundo. Então, ao exercer a justiça, ao exercer juízo, Deus executa justiça e retidão por causa de si mesmo, por causa da sua lei, por causa do seu amor, por causa do seu Filho Jesus, por causa do seu nome. Deus está fazendo isso ao longo de toda a história. No versículo 6, ele também é estritamente ligado com o versículo de número 1, olha só. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecentes, cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu, versículo 7, né? A gente já vai chegar ali. Então, está estritamente ligado ao versículo de número 1. Isso aqui também faz uma alusão ao que a gente vê lá em Levítico, capítulo 26. Levítico, capítulo 26, versículo 21. E se andarem em oposição a mim, e não quiserem me ouvir, trarei sobre vocês pragas 7 vezes piores, segundo os seus pecados. Então, existe ali uma promessa de Deus sobre o povo de Israel naquela época, e aqui, isso é claro, Deus está falando em relação a ímpios, aqueles que não se arrependem, aqueles que não obedecem à lei de Deus, aqueles que não são Israel de Deus de fato, né? Como o apóstolo Paulo falou lá em Romanos 9, versículo 6, nem todos que são de Israel são de fato israelitas. Existe um povo de Deus separado. Então, os anjos saem da presença de Deus e recebem autoridade, eles recebem essa autoridade de derramar as pragas sobre os que rejeitam a Deus. Olha só, olha como eles estão parecendo, como eles estão vestidos. Então, eles são vestidos de linho puro e radiante. Esse linho puro é algo muito similar com o que a gente já viu nos 24 anciãos, por exemplo. Vestidos de roupa branca, linho puro, é também um símbolo de santidade. Também o linho é um material que se fazia a roupa do sacerdote, daqueles que estavam servindo no templo, né? Então, era feito de linho. Aquilo também faz uma referência aos sacerdotes. E também cinto de ouro em torno do seu peito. Isso também era um símbolo de reinado, de majestade. Ele era um símbolo de rei, ou seja, eles tinham essa dignidade, eles tinham essa autoridade, eles tinham também essa proeminência. O capítulo 1 de Apocalipse, versículo 13, ele vai nos trazer uma figura muito similar a isso, né? Capítulo 1, versículo 13, vai falar sobre Jesus, né? Que está ali entre os candelabros. Ele vai falar que no meio dos candelabros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura dos peitos, com cinto de ouro. E João vendo Jesus aqui dessa forma, né? Daniel 10 também vai falar um pouco sobre isso. Então, não é que os anjos eram reis sobre a terra, ou estavam exercendo algum ofício sacerdotal, mas o que eles estavam comunicando era que esses castigos eram referentes à justiça de Deus e também diante da majestade de Deus. Então, diante disso tudo, Deus ele estava mostrando que ele tem autoridade para fazer tudo isso. O versículo 7 fala sobre os seres viventes, né, os 4 seres viventes, que a gente vê lá na segunda sessão, a gente vê também em outras sessões os seres viventes aparecendo, né? Então os seres viventes eles foram instrumentos de abertura, por exemplo, dos 4 primeiros selos, né? Lá no capítulo 6, versículos de 1 a 8, a gente vê os 4 primeiros selos, que um ser vivente falava, vem, né? Quando o cordeiro abriu um selo, um dos seres viventes falava, vem, aí vinha um cavaleiro. Era essa dinâmica que acontecia entre os 4 seres viventes. E também na condução, né, os seres viventes, eles também estavam na condução das taças de ouro do incenso, né, que são as orações dos santos. E olha só que interessante. A gente vai ver lá com a abertura do 7º selo, que é o capítulo 8, versículo 1, com a abertura do último selo, que então sai as 7 trombetas, né? A gente vê ali naquele início, que versículo 1 até o versículo 3, se eu não me engano, que existe ali um símbolo de uma taça de ouro cheia de incenso, e aquilo ali simbolizava a oração dos santos. Depois os santos eles estão debaixo do altar, depois numa outra sessão, esses mesmos santos estão debaixo do altar pedindo a Deus que vingasse o seu sangue. A gente vê isso lá no 5º selo, que aconteceu antes, que eles estão falando, Deus, Jesus,
vinha o nosso sangue, a gente morreu por causa do Senhor. E Jesus ele fala assim, repousem por mais um pouco, repousem mais um pouco. Só que agora, a gente está vendo nessa quinta sessão, que Deus ouviu essas orações, que Deus ele falou e ele respondeu essas orações dos santos de todos os tempos. Deus, traga a tua justiça. A gente vê isso na Bíblia o tempo todo, né? A justiça de Deus a todo o momento. E essas taças de ouro, então, elas foram usadas lá no serviço do tabernáculo do Templo de Salomão. A gente vê isso lá em Êxodo, em 2 Crônicas, por exemplo. Só que agora essas taças de ouro estão sendo utilizadas para trazer justiça sobre os ímpios. E é interessante ver como isso tem relação, novamente, como o versículo 7, né, que são essas taças estão cheias da ira de Deus, e olha só a continuação do texto, que vive para todo o sempre. Então isso implica que Deus ele é o Deus verdadeiro, implica que os ídolos são objetos inanimados e não podem inspirar temor. E por que esse comentário está assim? Justamente porque quando a gente vai ver lá na sétima trombeta, com as trombetas, melhor dizendo, lá no versículo 9, capítulo 9, versículos 20 e 21, vai falar o seguinte: o resto da humanidade, isso depois das trombetas, né? Depois, ali dentro da sexta trombeta, que é juízo. O resto da humanidade, isso é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos, de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Ou seja, Deus mesmo assim vê e faz com que isso seja justo e também para que se revele cada vez mais a impiedade dessas pessoas que não seguem o Cordeiro, que seguem a besta. Ou seja, Deus ele vive para sempre, ao mesmo tempo que os ídolos, os falsos ídolos, não fazem nada. É por isso que o apóstolo João retrata dessa forma aqui, né? E o versículo 8, para terminarmos, ele faz um paralelo, né, entre o santuário cheio da glória de Deus, que a gente vê lá em Isaías 6, por exemplo, né, no ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor no alto sublime trono, né? Versículo 4 vai falar que o templo se encheu de fumaça, né, que era a glória de Deus ali, de uma forma visível, né? E aqui a gente vê que as taças estão cheias dessa ira de Deus. Ou seja, a santidade de Deus não está desassociada da sua ira. A santidade de Deus também tem a ver com a sua ira, também tem a ver com a sua justiça. E olha só que interessante, a veemência que a gente vê aqui da ira de Deus, ela é tão intensa que nenhuma criatura pode ter acesso então à sua presença. Isso é bloqueado, isso é colocado como uma barreira por um momento, até que se cumpram os 7 flagelos dos 7 anjos. Ou seja, até que os ímpios recebam o castigo que lhes são devidos, ninguém tem acesso a Deus nesse ato final, nessa consumação final da história. Então ninguém pode ter acesso ao interior do santuário até que essas taças então tenham sido derramadas. Nós então, irmãos, a gente vê que os atos de justiça do Senhor, eles não são de qualquer forma. Elas têm um porquê, né? A humanidade, ao longo de toda a história, ela se rebela contra Deus. A gente viu na devocional de hoje, por exemplo, o primeiro ato de rebelião contra Deus. E Deus, mesmo sendo todo poderoso e justo, podendo acabar com a humanidade ali em Adão mesmo, Deus ele não traz condenação. Lembram? Eu fiz uma devocional no versículo 8 e 9, há um tempo atrás. A primeira coisa falada à condição de pecador dos seres humanos: onde você está? Onde você está? Será que a nossa vida, ela tem exercido essa identidade daqueles que vencem a besta, que vencem não adoram a besta, que vence a besta, sua imagem e o número do seu nome? Ou seja, temos vivido uma vida de santidade ou temos aderido a uma vida mundana, uma vida que afronta a santidade de Deus, que blasfema, às vezes nem com palavras diretas, mas através das nossas ações? Será que temos feito isso? Será que a nossa vida ela tem dado esse testemunho? Será que a nossa vida ela tem expressado de uma forma clara essa canção dos vitoriosos aqui
Grandes e admiráveis são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Será que nós estamos não temendo ao Senhor como os ímpios têm feito ao longo de toda a história? Será que nós aderimos à santidade apenas naquilo que nos convém, naquilo que nós achamos ético e moral? Não é isso que vai fazer nos aproximar do Senhor. Porque aqueles que venceram aqui, ao longo de Apocalipse, que a gente está vendo nos últimos capítulos, são aqueles que foram perseverantes até o final. São aqueles que não se dobraram à besta, não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem o número do seu nome. São aqueles que são vitoriosos em Jesus e que seguem um cordeiro para onde quer que ele vá. São imaculados, como a gente viu na descrição do capítulo 14 dos 144.000. São imaculados. São pessoas que amam a Jesus e são justificadas. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos o quão linda ela é de não omitir fatos tão importantes para a nossa santificação. De não omitir também o destino daqueles que não vão adorar o Senhor. E é muito triste, porque pode ser esses ímpios que vão sofrer a ira de Deus eternamente. A gente viu lá no capítulo 14, a fumaça do seu tormento durarão pelos séculos dos séculos, e ali não terão descanso algum. A gente viu isso em algumas aulas. Parte desses ímpios pode ser pessoas que nós amamos, pode ser nossos pais, pode ser nossos irmãos, nossos amigos, podem ser até mesmo nós mesmos, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados hoje. E nós precisamos levar essa mensagem de esperança. Porque olha só, existe vitória desde o começo. Jesus, ele trouxe essa vitória desde o começo. E Jesus está contando a história dele, a história da humanidade, ao longo de todo esse tempo, onde o meio pode ser turbulento, mas porque teve uma vitória no começo, a vitória é certa no final. E vale a pena viver assim. Vale a pena não viver de uma forma momentânea. Vale a pena passar por tribulações que são apenas esse momento, mas que nos atribuem glória eterna junto com o Senhor. Porque a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. E é essa esperança que nós precisamos falar para o mundo. Essa esperança que nós devemos pregar, porque, lembram, ao mesmo tempo que está acontecendo isso nessa sessão, a sessão das trombetas também está acontecendo. E é a sessão que a igreja está trazendo o seu testemunho, está pregando o evangelho, está falando, se arrependam. A gente vê uma das 7 vozes no capítulo 14, que temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Essa é a mensagem do Evangelho. O anjo que fala isso no capítulo 14, ele está voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, a cada nação, tribo, língua e povo. E isso, é claro, é um símbolo daquilo que a igreja está fazendo hoje e precisa estar fazendo hoje. Quantas vezes nós precisamos pregar o Evangelho até mesmo para nós mesmos, para que nós nos arrependamos a todo momento. E nós precisamos ter esse senso de bom senso, porque, como diz o versículo 4 do capítulo 15, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Só sendo doido, só sendo louco. E nós somos chamados para então cantarmos ao Senhor. Nós somos chamados para vencermos com o Senhor, não para usufruirmos de prazeres momentâneos desse mundo e blasfemar contra o Senhor no final das contas. Nós não somos loucos. É loucura não se render a esse Deus Todo-Poderoso. Que sejamos cada vez mais edificados, que sejamos cada vez mais temerosos, mais penitentes, mais dedicados ao serviço do Senhor com alegria, com amor, com esperança, porque somos o quê? Mais que vencedores. Em Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores, independente do que formos passar. Amém? Meus irmãos, ainda temos um tempo, queria deixar esse espaço para perguntas, comentários que os irmãos queiram fazer. E se a gente tiver possibilidade, responderemos. Sem perguntas?
Sem comentários? Olha, eu sempre levo o benefício da dúvida que a aula foi bem explicada, que não foi confusa, né? Porque Apocalipse eu sei que é complicado. Mas fiquem tranquilos, irmãos, vai ficar mais confuso ainda, tá? Não fiquem esperançosos nisso. Mas a gente está aqui para tentar explicar. O livro do Apocalipse é maravilhoso. Fala sobre a vitória da igreja mesmo diante das lutas. Fala sobre a derrota de Satanás, mesmo ele nos perseguindo a todo momento. Mesmo ele querendo fazer com que nós caiamos. Mas que em Jesus, quem pode contra Jesus, né? Agindo Deus, quem impedirá? O diabo, né? Quem nos separará do amor de Deus? As lutas, as tribulações, coisas do presente, do porvir. O diabo, seus anjos, principados. Exatamente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem nós mesmos, olha, essa é a minha maior crise com quem acredita em perda da salvação. Porque a Bíblia fala que nada nos separará do amor de Deus. Nem nós, né? A Bíblia não nos fala que nem mesmo nós podemos fazer isso. Então, que nós possamos viver com alegria diante disso. Saber que o que o texto está nos revelando aqui são verdades eternas, que devem constranger o nosso coração para que preguemos cada vez mais o Evangelho e nos firmemos cada vez mais nas promessas de Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Pai, pela Tua graça que nos inunda, pelo Seu amor, Pai, que nos bombardeia. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado, Pai, a vida eterna, Pai, e podemos experimentar desde já essa vitória, essa alegria com o Senhor. Mesmo diante das lutas, mesmo diante das provações, o Senhor é conosco e o Senhor não tem nos deixado, Pai, abandonados. Muito pelo contrário, o Senhor é um Deus presente, um Deus de perto, que nos quer, Senhor Deus, cada vez mais santos para a glória e honra do Seu Filho Jesus Cristo. Que sejamos, Pai, cada vez mais parecidos com o Senhor, a fim de que rendemos glórias ao Senhor, que não sejamos como os impenitentes que, mesmo diante dos Seus sinais, Deus, não dão glórias ao Senhor. Muito pelo contrário, nos faça cada vez mais render glórias ao Senhor. Glórias também, Pai, porque temos o Evangelho, Pai, esse Evangelho poderoso a anunciar, para que nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos colegas, nossas pessoas, as pessoas mais próximas que estão da gente, possam ouvir de nós, Pai, essa mensagem tão importante que é a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Não permita, Deus, que sejamos tímidos, não permita que sejamos negligentes com esse nobre ofício que o Senhor nos deu, que custou o seu sangue, Deus, que é conveniente pregar em tempo e fora de tempo. Que o Senhor possa estar nos abençoando, Pai, nessa jornada de santificação e de proclamação da Tua palavra. Que não sejamos acomodados de ver que ímpios irão sofrer o juízo eterno do Senhor, mas que nós, Pai, possamos ter a coragem, Pai, de pregar o Evangelho, tentando, Senhor Deus, pela Sua graça, através da capacidade que o Espírito Santo nos dá, de salvar o máximo de pessoas possíveis. Te louvamos, Deus, e que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor. Cuida de nós, Pai, ao longo desse dia, que estejamos aqui, Pai, para que mais tarde rendermos louvores ao Seu nome, único Deus verdadeiro, digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, majestade. Te louvamos, Pai, em Teu nome, Jesus, nós glorificamos o Senhor e rendemos as nossas vidas a Ti. Amém. Meus irmãos,